E aí, galera, beleza? Bom, se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho de ser escravo aí da sua empresa, então a primeira coisa que eu peço é que você vá lá e assista, porque esse vídeo é uma sequência daquele. Lá eu falo muito sobre indicadores, sobre quais são os principais indicadores que uma empresa precisa ter. Lá eu falo que isso é o ponto principal para você descentralizar tudo que você faz e os seus colaboradores passam a ter objetivos e metas. E uma das dúvidas que ficou, que muita gente me perguntou mas Gustavo, como que eu defino indicadores para os meus colaboradores? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco isso, como você pode definir indicadores independente da atividade, né? Eu vou começar falando um pouquinho para a equipe de venda, que coisas muito mais simples, né, de definir indicadores, até porque você tem a venda como um dos indicadores. Então, quanto a pessoa vende já é um indicador, mas você pode colocar mais coisas. Então, para a equipe de venda, além de vendas, né, faturamento, você pode colocar taxa de conversão, então baseado na quantidade de contatos que essa pessoa tem, quanto que ela consegue transferir em negócios. Eu gosto muito desse indicador, porque você consegue medir de fato a produtividade dessa pessoa, principalmente levando em consideração que você está gastando para gerar aquele contato, né? Então, quanto mais ela consegue vender, né, quanto maior a taxa de conversão dela, em cima dos contatos que você está gerando, ela é uma pessoa mais produtiva, ela te dá mais resultado. Então, esse é o principal indicador para vendas, sem contar, claro, o faturamento. Eu gosto muito de levar também orçamento para as áreas, né? Então, como que funciona isso? Todo o orçamento hoje nosso, eu divido ele em todas as áreas, né? Então, por exemplo, uma área administrativa, o que seria as despesas dessa área? São as pessoas que fazem parte dessa área, é o consumo de insumos aí, né? No nosso caso é papel, impressora, dessa área, além de sistemas que às vezes a gente contrata, né, dentro dessa área, né? Então tudo que é relacionado a essa área eu coloco como despesa para a área. E aí eu pego conta de telefone e jogo por ramal, né, da área. Eu coloco energia, eu divido por metro quadrado, então eu vejo um metro quadrado daquela área e coloco o custo com energia daquela área. Água, a mesma coisa, o aluguel, a mesma coisa. Então eu crio como se fosse uma empresa dentro de uma empresa. Eu faço isso com todos os setores aqui dentro. Então todo mundo tem um orçamento, onde envolve pessoas, envolve tudo. Então o que acontece? É muito transparente esse processo para eles. Eles sabem exatamente quanto custa cada pessoa, quanto que eu gasto com alimentação para cada pessoa, com vale transporte, com tudo. Tudo é dentro da área e o meu gestor da área é responsável por esse orçamento, né? Tanto para colocar coisas quanto para tirar coisas. Então um dos indicadores que eu gosto muito de trabalhar é isso, é o orçamento. A gente vem controlando isso e a gente, toda vez que precisa fazer algum corte, a gente sempre consulta eles. Mas uma dúvida que tem é, por exemplo, se a pessoa ela é de um administrativo, por exemplo, ela faz contas a pagar, contas a receber, é possível ter indicador? Sim, é possível. Baseado no quê? Na atividade que ela executa, né? Então, se ela está ali para fazer contas a pagar e receber, esses são os indicadores que eu vou ter que criar para ela, né, em cima disso. Mas quando fica alguma dúvida, o mais importante é que você converse com o colaborador. Então, eu chamo o colaborador e falo, que indicadores você gostaria de ser avaliado dentro da execução da sua área? E eles podem te ajudar, e aí eles compram isso como parte do projeto. Mas não adianta só você ter um indicador e não criar uma remuneração variável em cima desse indicador, certo? Porque esse é o grande lance, né? O que fez a gente dar uma boa mexida aqui, que trouxe muita diferença, foi quando a gente criou outro dos indicadores para as áreas, para as pessoas, e principalmente atrelou isso ao PLR, né? Que é o que a gente faz a cada 6 meses. A gente faz uma distribuição de lucro aqui a cada 6 meses, envolvendo todo mundo, da empresa inteira. Não só gestores, mas todo mundo mesmo. Até a moça da limpeza, ela tem o PLR que ela recebe. E a gente criou um indicador para ela também. Então a gente criou por exemplo, a moça da limpeza, ela tem uma planilha que fica nos lugares onde ela tem que limpar, e ela tem que ir lá todos os dias escrever, né, que dia que ela fez a limpeza, né,
o que ela limpou e assim por diante. Então esse é o indicador dela, e aí todo mês a gente olha se ela está preenchendo certo, se está ficando tudo certo. Então a gente criou para todo mundo. Basicamente, se você tem uma área, por exemplo, de tecnologia, de desenvolvimento, os indicadores normalmente são projetos. Então eles criam os projetos de desenvolvimento, a gente chama de sprint, e aí ele define o prazo. Ó, esse projeto eu vou entregar tal dia, esse projeto eu vou entregar tal dia, e ali são os indicadores, certo? E aí a gente separa ali para fazer o PLR 3 indicadores principais que é o que diz que ele está apto a ter a participação. O primeiro é o resultado da empresa. Então a gente coloca, a empresa tem que ter um crescimento de tanto, ou uma margem de lucro, ou um EBITDA de tanto para poder fazer PLR. Essa é a primeira coisa. Se não bater isso, não tem o resto. Se bateu isso, será realizado obrigatoriamente o PLR. Aí o que a gente faz? A gente cria os indicadores da área. Então uma área ali de atendimento a franqueado, ela tem um indicador. E essa área tem uma meta, né, de atendimento de chat, de atendimento de telefone, de atendimento de ticket, de satisfação no atendimento. Então eu estou dando algumas dicas aí de todos os indicadores possíveis que vocês podem implementar e criar. Tá? Então tem a meta do setor e depois a gente tem a meta individual, certo? A meta individual, além dos indicadores, a gente mede cultura. Como que é feito isso, medir cultura? A gente faz tipo uma avaliação 360. Então, o gestor tem que avaliar o colaborador e o colaborador tem que se autoavaliar. E aí a cultura a gente olha engajamento, a gente olha criatividade, a gente olha proatividade, a gente olha uma série de coisas. Depois, os colaboradores precisam avaliar o gestor também, certo? Aí o gestor vai se autoavaliar e eu vou avaliar o gestor também. E baseado nisso, a gente cria as métricas de avaliação de cultura, certo? Além dos indicadores de performance, que é isso que eu falei. Então, a gente olha, por exemplo, o atendimento de telefone, mede, por exemplo, no telefone o índice de abandono, quantas ligações não são atendidas, ou quanto tempo está levando para atender uma ligação, satisfação de cliente. Né? Então, a nota de satisfação de cliente, Gustavo, mas eu não tenho isso, o que eu posso fazer? Cara, basicamente você consegue pegar, por exemplo, um sistema aqui na internet que faz esse tipo de avaliação, depois eu posso até deixar escrito algumas opções, mas existe vários tipos aí de avaliação que você pode fazer com os seus consumidores, e um dos indicadores da sua equipe pode ser a avaliação do cliente, por exemplo, para quem atende cliente. Certo? De projetos, como eu já disse, você pode criar os projetos, né, para a área de desenvolvimento, marketing, assim por diante. Além do que eu gosto do marketing, de envolver vendas. Né? Principalmente hoje, onde é importante gerar lead, custo por lead, custo por conversão, que são todas as informações que você tem num lead, você pode criar no marketing o que? Cara, eu quero um custo de lead de tanto, eu quero uma taxa de conversão de tanto, e assim por diante. Então você pode criar indicadores em cima disso. Mas a grande chave é o que, gente? Não ter muito indicador por pessoa, ter os principais que te levam ao objetivo que você espera, certo? O que normalmente eu faço, principalmente pensando na área de vendas? Eu pego a meta da empresa e eu quebro ela para a parte de vendas. Então, o que significa? Se a equipe atingir as metas de venda, a empresa vai atingir a meta que espera e assim vai ter o PLR, certo? Fazendo isso, gente, o que é bacana, que é o mais legal? É muito mais fácil na hora que você precisa conversar com um colaborador que não está desempenhando uma atividade tão bem, é muito mais fácil você conversar com ele, porque você tem números, você é pautado em alguma coisa. Não é aquela conversa, tá complicado, né? Você não tá indo muito bem, né? Precisava dar uma melhorada. Não, é muito objetiva a conversa. Então eu pego, sento com a pessoa e falo, cara, esses são os indicadores, o que você acha? Eu jogo até para ele, porque é muito mais fácil, ele vai olhar ali, ele vai ver que ele não está cumprindo com o que foi pré-estabelecido, certo? E uma coisa que é mais importante, por exemplo, até agora, nesse momento que a gente está passando por uma pandemia, a gente não mexe nas metas.
né? Porque senão é muito fácil. Não está batendo meta? Vamos baixar as metas, que aí fica tudo simples. Não. Então, o que eu faço? Eu sento com eles e falo, a gente não vai mexer nas metas, mas a gente precisa achar uma outra maneira de atingir o resultado da empresa. Existe alguma outra maneira? Então, a gente negocia o tempo inteiro com o colaborador, porque esse colaborador ele passa a ser um aliado seu. Aquilo ali faz parte dele também, né? Então, eu ganho um lucro. Se a empresa tiver lucro, eu vou ganhar uma parte. Então, essa empresa, né, é quase minha também. Então, eu vou participar do que precisa ser feito. Então, leva para ele e a gente fala, gente, como que a gente consegue, nesse exato momento, pelo menos manter um caixa, aonde a gente pode cortar? O cara tem ali o orçamento, ele sabe onde ele pode apertar alguma coisa, né, para gastar menos. Eu não estou conseguindo vender tanto esse produto, eu vou tentar outro produto para compensar. Então, a gente trabalha muito com essa questão de compensação ao invés de diminuir meta, né? E sempre eu trago meta para a equipe. A equipe é responsável por definir as metas também. É claro, eu tenho a meta da empresa, mas na hora que eu for sentar com a equipe para definir uma meta, eu vou falar para eles o que é possível, o que vocês estão vendo, quais são as possibilidades. Precisa vender mais. Mas eu vou ter que investir mais em marketing, não vou? Então é muito mais prazeroso a forma de trabalhar com os colaboradores assim. Porque é tudo muito claro, tudo muito objetivo, tudo é em cima de indicadores. E querendo ou não, a gente vai preparando essas pessoas para assumir cargo de gestão. Por quê? Qual é a orientação? Eu faço esse trabalho com os gestores, instruo o gestor a fazer a mesma coisa com os colaboradores deles, né? Então a gente força muito isso, fala, cara, agora pega tudo isso que a gente fez, leva para os seus colaboradores, discute com eles, abre esses números, mostra para eles, e querendo ou não, a gente está preparando empresários e bons colaboradores para o futuro quando a gente faz isso. E a sensação deles de, eu faço parte, né, essa empresa também é minha, é outra. Depois que a gente implementou isso, o jogo ficou muito mais legal, né? A relação entre as pessoas aqui dentro mudou. Uma área quer ajudar a outra o tempo inteiro, porque sabe que isso é importante para o resultado da empresa, né? Então, eu vejo só benefícios quando você trabalha nesse modelo. Claro que vai ter, não é do dia para a noite que você consegue implementar isso, né? A gente deixa muito claro, assim, principalmente com o gestor, que ele tem total liberdade de vir e falar, Gustavo, esses indicadores não estão sendo tão efetivos, eu gostaria de mudar um ponto ou outro. E é legal no início você permitir essas mudanças, até que eles encontrem a melhor forma de serem avaliados, desde que esteja linkado ao propósito e ao objetivo da empresa, né? Isso tem que ser muito claro. Mas, depois aí de 2, 3 anos fazendo isso, você vai ver que o resultado é muito bacana. Uma outra dica que eu acho que é bem legal passar para vocês é realizar pelo menos uma vez por mês uma reunião com todos os gestores para eles apresentarem esses indicadores para vocês. A gente faz essa reunião, a gente chama de AGM aqui na Seguralta, que é uma reunião de gerenciamento mensal, né? E aonde cada gestor vai lá e apresenta os indicadores da sua área, né? E aí é o seguinte, se tem algum indicador que ele não está atingindo, ele já tem que vir com uma atividade, com uma tarefa que vai fazer ele voltar a atingir aquele resultado. Ou se ele vai fazer alguma contraposição, né? Como eu disse, de tipo, Gustavo, eu não vou conseguir atingir isso, mas eu vou fazer isso que vai me ajudar a atingir o resultado da empresa. Então a gente faz essa reunião. E a gente orienta os gestores a fazer essas reuniões com os colaboradores semanalmente. Então toda semana eles sentam com os gestores, analisam os números, vê onde precisa melhorar para atingir o resultado. E essa reunião da GM é bacana que a gente não permite que a pessoa falte. Então fala, aqui você não pode faltar. Se estiver doente, pode faltar? Não. Se estiver de cama, não pode faltar. Se estiver de férias, pode faltar? Não pode faltar. Só pode faltar o dia que você preparar alguém para estar no seu lugar nessa reunião. O que eu quero dizer com isso? É importante que o gestor prepare alguém para assumir a sua função. É só assim que você vai criar um ciclo que a empresa não para de crescer. Porque se o gestor se prende lá na área dele e fala, não, aqui é minha área, eu que mando, eu nunca vou sair daqui, a empresa não evolui. Para a empresa evoluir, esse gestor ele tem que ir para um cargo acima e o colaborador tem que vir para o cargo dele e assim por diante.
não todos, mas um ou outro tem o perfil, vai vir para o cargo. E a gente fazendo isso, a empresa continua crescendo, é por isso que hoje a marca, né, o grupo tem outras empresas ligadas para dar oportunidade para os nossos colaboradores continuar crescendo. Né? Então, a gente força muito isso. Inclusive, em algumas reuniões, ele pode convidar alguém da equipe dele, ó, vamos lá na reunião da GM para você ver como que funciona. Para qualquer dia que eu precisar faltar, você assume a minha função lá dentro da reunião. Bom, gente, então esses são alguns indicadores. Vocês viram que é possível criar indicador em todas as áreas. Basta você analisar exatamente qual que é o ponto-chave daquela área, o resultado que você quer com a atividade que a pessoa exerce e principalmente envolver o colaborador, o gestor, para ajudar a desenvolver esses indicadores, certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, clica aqui, ativa o sininho para você receber mais vídeos meus, me segue aí nas redes sociais, Gustavo Zanon, né, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu espero que você tenha gostado, tá joia? Um grande abraço.